Fala galera, como vocês estão, beleza? Professor Luiz aqui, vamos então para a continuação da resolução da nossa prova do ITA 2020, beleza? A próxima questão da prova então é a questão 43, ela fala o seguinte, acompanha a leitura comigo. A parte real da soma infinita da progressão geométrica cujo termo geral AN é dado por AN é igual a cosseno de n mais I seno de n sobre 2 elevado a n para n igual a 1, 2, 3 reticências é igual a... Então, beleza, galera. Essa questão é uma questão bastante difícil, uma questão muito boa mesmo. Por quê? Porque ela trata sobre progressão geométrica, ela trata sobre números complexos, aqui ele está pedindo a parte real desse termo, né? E esse termo a gente sabe que ele está na forma de número complexo, e ainda trata de trigonometria, porque a gente está vendo aqui duas funções trigonométricas, seno e cosseno, beleza? Então, pessoal, e ainda vai ter uma potenciação aqui, 2 elevado a n. Então, ela é uma questão que abrange vários conteúdos diferentes e que a gente precisa dominar todos esses conteúdos para conseguir fazer ela. Então, tá. Vamos pensar o que essa questão está pedindo para a gente e aí depois a gente tenta resolver ela. Ele está falando assim: eu quero a parte real da soma infinita dessa progressão que tem esse termo AN. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar qual que é o resultado da soma infinita dessa progressão aqui, para depois pegar a parte real do número, porque provavelmente esse número vai ter uma parte real e uma parte imaginária, né? A gente sabe que os números complexos eles têm uma parte real e uma parte imaginária. Então, provavelmente esse número ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária e ele está querendo a parte real desse número. Ok, pessoal, vamos lá, então. Primeira coisa, já que a gente precisa descobrir qual que é a soma dessa PG, vamos lá. Como que a gente faz para descobrir a soma? A soma de uma PG é dada por A1 sobre 1 menos Q. Então tá fácil, porque a gente precisa apenas descobrir o primeiro termo, basta substituir esse n aqui por 1, tá? E aí a gente tem que também ter a razão desse número para que a gente possa, a razão dessa PG, para que a gente possa achar a soma infinita dele. E como que a gente acha a razão de uma PG? Bom, eu resolvi a questão 42 com vocês lá, eu expliquei um pouquinho levemente de progressão geométrica, mas a razão de uma PG a gente sempre vai achar dividindo o termo sucessor pelo termo antecessor. Se eu tenho, por exemplo, a PG aqui, 1, 3, 9, 27, isso é uma PG. Se eu divido o segundo termo pelo primeiro, eu acho que minha razão é 3. Assim como 3, o 9 dividido pelo 3, né, que no caso vai ser o terceiro termo dividido pelo segundo, também dá 3. O quarto termo dividido pelo terceiro também dá 3. Tá? Então, sempre que você pega um termo sucessor e divide pelo termo antecessor, você encontra a razão de sua PG. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai dividir o A2 pelo A1. Eu vou fazer isso com vocês para a gente encontrar a razão dessa PG, tá bom? Tá, qual que vai ser o valor de A1 e qual que vai ser o valor de A2? A razão Q, ele vai ser a divisão entre A2 e A1, que é, qual que é o valor de A2? Ele vai ser cosseno de 2 mais I seno de 2 dividido por 2 elevado a 2. E aqui embaixo a gente vai ter cosseno de 1 mais I seno de 1 dividido por 2 elevado a 1. Beleza? Tranquilo até agora. Tá, aí como que a gente resolve essa divisão? Divisão de fração, a gente sabe que a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa razão aqui, ela vai ficar cosseno de 2 mais I seno de 2, tudo sobre 4, 2 ao quadrado, né? Vezes o inverso daquela outra, que é 2, 2 elevado a 1 é 2, sobre cosseno de 1 mais I seno de 1.
Ok, pessoal? Então tá bom. Esse 2 eu vou poder cortar com 4. E aí vai ficar 2 aqui e aqui sobra 1. E aí eu vou dividir cosseno de 2 mais i seno de 2 pelo cosseno de 1 mais i seno de 1, tá? Aí, pessoal, antes de fazer essa divisão, eu quero relembrar uma coisa com vocês aqui. Todo número complexo, z, ele pode ser escrito na forma trigonométrica dele, que é essa forma, ρ cosseno de θ mais i seno de θ. Essa é a forma trigonométrica de todo número complexo, beleza? Quando você divide um número complexo pelo outro, em sua forma trigonométrica, a gente vai subtrair os ângulos que estão dentro do cosseno e dentro do seno. Se você tiver uma multiplicação, você vai somar. Como assim? Ó, essa razão aqui ela vai ficar da seguinte forma. Sobrou uma aqui na parte de baixo, então eu vou deixar cosseno de 2 na parte de cima, né? Cosseno de 2 mais i seno de 2. E vou deixar aqui tudo sobre 2, que multiplica cosseno de 1 mais i seno de 1. Beleza. Como eu estou dividindo esse número complexo de cima pelo número complexo de baixo, a gente conserva o cosseno e vai subtrair os dois ângulos, né? 2 menos 1 fica 1, e 2 menos 1 também fica o próprio 1. E esse ρ aqui, quem é esse ρ? Esse ρ é o módulo do número complexo, tá bom? Então, se a gente tivesse um número complexo em sua forma algébrica, que é a mais bi, a gente teria que calcular qual que é esse módulo. Bastaria fazer a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Nesse caso aqui, ele já deu o ρ para a gente, que na primeira, no numerador, vai ser 1, porque esse 1 está multiplicando com todo mundo, e na parte de baixo vai ser 2. Ok? Então, eu vou apagar essa forma algébrica aqui para a gente não confundir. Então, tá bom. Aí, consequentemente, a razão dessa progressão vai ficar cosseno de 1 mais i seno de 1, tudo sobre 2. Ok, pessoal? Essa divisão, então, de cosseno de 2 pelo cosseno de 1 ficou cosseno de 1, e seno de 2 e seno de 1 ficou i seno de 1. Sem problema nenhum. Essa vai ser a razão da nossa PG. Agora que a gente tem a razão, a gente consegue encontrar a soma. Eu vou fazer a soma de uma outra cor aqui. Vou fazer ela de vermelho. Tá. Então, a soma, ela vai ficar como? Vou baixar mais a tela um pouquinho. A soma, ela vai ficar A1 sobre 1 menos Q. Mas quem que é o A1? O A1, ele vai ser cosseno de 1 mais i seno de 1, tudo sobre 2 elevado a 1, sobre a nossa razão, que é 1 menos, a gente encontrou a razão aqui, que vale cosseno de 1 mais i seno de 1 sobre 2. Aqui a gente tem uma subtração de fração. Então, nessa subtração de fração, a gente precisa tirar o mínimo, né? Consequentemente, eita, traço feio. Consequentemente, o mínimo aqui vai ser 2. Vai ficar 2 dividido por 1. Aqui tem 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Menos isso aqui tudo que está na parte de cima, né? Esse menos aqui a gente não pode esquecer que ele está subtraindo a razão. Então, a gente vai ter cosseno de 1 mais i seno de 1. Ok. E na parte de cima, a gente mantém o cosseno de 1 mais i seno de 1. Seno de 1 sobre 2. Ok, pessoal. Essa parte aqui, ó, esse 2, eu vou poder cortar com esse 2. E, consequentemente, vai sobrar cosseno de 1 mais i seno de 1 sobre 2 menos o cosseno de 1
menos o i seno de 1. Por quê? Esse menos ele multiplicou com esse mais aqui e ficou menos também. Ok. Agora, pessoal, eu preciso multiplicar pelo conjugado desse número. Por que eu vou multiplicar pelo conjugado dele? Para que a gente possa tirar esse i seno de 1 da parte de baixo. Porque assim você vai conseguir dividir o número entre parte real e parte imaginária, que foi o que a questão pediu para a gente, né? Ela pediu para a gente dar a parte real do número. A gente já encontrou o número qual que é. Já poderia terminar a questão aí. Só que ela pediu a parte real. E para isso a gente precisa multiplicar pelo conjugado para conseguir dividir em parte real e parte imaginária. Vamos lá então. Eu vou pegar esse número aqui agora, que é o cosseno de 1 mais i seno de 1 sobre 2 menos cosseno de 1 menos i seno de 1 e vou multiplicar pelo conjugado. Qual que vai ser o conjugado dele? 2 menos cosseno de 1 mais i seno de 1 sobre 2 menos cosseno de 1 mais i seno de 1. Então, pessoal, vocês percebem que a gente só troca aqui para poder multiplicar pelo conjugado o sinal da parte imaginária, tá? Se aqui era menos, aqui fica mais. Esse sinal aqui que tem na parte real, a gente não mexe nele, só o sinal da parte imaginária, que aí a gente consegue sumir com o seno. Ok, então, como que vai ficar isso aqui? Fazendo essa multiplicação aqui na parte de cima, a gente vai ter cosseno de 1 vezes 2, já vou fazendo essa multiplicação direto, tá? Vou voltar aqui para o vermelho, para a gente não confundir, porque esse azul foi só o conjugado dele. Então, vai ficar 2 cosseno de 1. Cosseno de 1 vezes menos cosseno de 1 vai ficar menos cosseno ao quadrado de 1. Cosseno de 1 vezes i seno de 1 vai ficar i cosseno de 1 seno de 1. E agora, i seno de 1 vezes 2 mais 2i seno de 1. I seno de 1 vezes menos cosseno de 1 menos i cosseno de 1 seno de 1. E por último, i seno de 1 vezes i seno de 1, a gente sabe que i vezes i é i ao quadrado vale menos 1. Então vai ficar menos 1 seno ao quadrado de i, que é o próprio menos seno ao quadrado de i só, né? Menos seno ao quadrado de 1. Desculpe. Seno ao quadrado de 1. Isso tudo sobre a multiplicação da parte de baixo. A gente vai ter esse número aqui, essa primeira parte ao quadrado, 2 menos cosseno de 1 ao quadrado. Esse menos vezes mais fica menos. Só que a gente sabe que i vezes i é i ao quadrado, que é menos 1. Menos vezes menos 1, eu já posso colocar mais aqui para facilitar o nosso cálculo. E mais seno ao quadrado de 1. Perfeito. Agora dá para a gente poder mexer nisso aqui, ó. Esse menos i cosseno de 1, ou melhor, i cosseno de 1 seno de 1, vai poder cortar com esse menos i cosseno de 1 seno de 1 aqui. Posso cortar esses dois. A gente sabe que, pela identidade trigonomérica fundamental, né? A gente sabe que seno ao quadrado de 1 mais, ou melhor, seno ao quadrado de qualquer coisa mais cosseno ao quadrado de qualquer coisa vale 1. Se eu tenho um menos aqui, menos seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, obviamente isso vai valer menos 1. E é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho menos o cosseno ao quadrado de 1 e o menos seno ao quadrado de 1. Então, isso tudo aqui eu posso falar que vai valer 1. Tá? Para facilitar a nossa conta, a gente já pode substituir isso tudo por 1. E, consequentemente, vamos ficar com... Eu vou cortar isso aqui com isso aqui e vou deixar menos 1 aqui. Vai ficar 2 cosseno de 1 mais 2i seno de 1, 2i seno de 1, menos 1. Ótimo.
E na parte de baixo, a gente vai ter 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 cosseno de 1, ou melhor, desculpa, menos 4 cosseno de 1, 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes cosseno de 1, 4 cosseno de 1, mais o cosseno ao quadrado de 1. E, por fim, mais o seno ao quadrado de 1. A gente sabe que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado eu vou poder cortar e vou chamar eles de 1, certo? E, consequentemente, isso aqui tudo vai ficar 2 cosseno de 1 menos 1, mais 2i seno de 1, sobre 4 menos 4 cosseno de 1, mais 1, ou seja, 5 menos 4 cosseno de 1. Ok, galera? E agora a gente pode finalmente achar qual que é a nossa resposta, porque a gente vai poder desmembrar isso aqui em duas partes, na parte real e na parte imaginária. A parte real, que é o que ele pediu na questão, vai ser essa brincadeira toda aqui, ó, 2 cosseno de 1 menos 1 sobre 5 menos 4 cosseno de 1. Vamos ver quem é a nossa resposta, então. Vai ficar 2 cosseno de 1 menos 1 sobre 5 menos 4 cosseno de 1. A resposta ficou letra A. Ok, pessoal? Uma questão realmente bem mais complicada. Isso para fazer na hora da prova é demorado mesmo. Então é algo que você precisa treinar muito, precisa praticar muito para chegar lá e não ter dúvida numa questão dessa. Ok? Então beleza, se você gostou desse vídeo, já curte ele para poder ajudar a gente, compartilha com seus amigos que estão estudando para esses vestibulares, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal para que você possa acompanhar todos os vídeos que a gente posta, tá bom? A gente lança vídeo não só de resolução de vestibular, mas também conteúdo, desafio, qualquer outra coisa que você deixar no comentário que você está precisando estudar, a gente está lançando aqui para vocês, beleza? Forte abraço, fica comigo para o próximo vídeo. Falou!